Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o salmista diz uma frase muito forte: ai de mim se eu esquecer da cidade santa, que se prenda a minha língua ao céu da boca. Ai de mim se eu me esquecer do centro da minha fé, da onde Deus tanto se manifestou, da onde Deus tanto realizou prodígios. Ai de mim se eu esquecer da minha fé. Ai de mim se eu esquecer da minha missão. Ai de nós, ai do povo de Deus, quando esquece os projetos, os planos que Deus tem para si. O salmista vem nesta belíssima oração nos mostrar como nós precisamos nos focar no projeto que Deus tem especificamente para cada um de nós. Quando batizados, nós herdamos de Deus dons, carismas para colocar a serviço da sua igreja, para colocar a serviço do seu povo, para a construção do reino de Deus. E é impressionante como nós, muitas vezes, diante das dificuldades, dos importunos, nós ficamos pessimistas e muitas vezes nos recolhemos em nosso pessimismo. Peguemos na história do povo de Deus, nós percebemos que muitas vezes Deus castigou o seu povo, sim, porque o seu povo desviou-se do seu caminho, dos caminhos que o Senhor tinha traçado para eles. Mas nunca foi da vontade de Deus punir, machucar, ferir seu povo. Mas a própria palavra de Deus diz: quem ama o seu filho, educa. E Deus nos ama tanto, diz as leituras de hoje, que Deus nos ama tanto, tem tanto carinho para conosco, age com tanta misericórdia para conosco, que Ele nos pune, para que nós possamos entender que Ele está nos chamando de novo para focar no verdadeiro projeto de vida, que é a sua palavra. O povo de Deus, por várias vezes no Antigo Testamento, foram duramente castigados por pestes, por isolamentos, quando caíram no exílio da Babilônia, por exemplo. Tantas vezes o povo de Deus sofreu, mas não por culpa de Deus, mas por culpa da sua própria ignorância, por culpa de sua própria arrogância, de achar que eram autossuficientes. Nós temos que colocar uma coisa em nosso coração: nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos do Senhor constantemente.
mas o Senhor não faz isso para mostrar seu poder, para mostrar sua força, mas sim para dizer: ei, filho, você está errado, você precisa mudar, você precisa se converter, porque esse caminho vai te conduzir à morte, vai te conduzir à destruição. Esse caminho não é o caminho que eu fiz para você, pois eu quero que vivas e que tenha uma vida plena, uma vida feliz, uma vida repleta. O Evangelho de hoje, ele consagra tudo isso e nos mostra que quão Deus nos amou. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho ao mundo para que todo o que nele cresce pudesse obter a vida. Lá no Antigo Testamento, quando o povo era picado pelas serpentes, por ordem de Deus, Moisés constrói uma haste, onde lá tem uma serpente, e todos aqueles que olhem para ela, eles possam obter a saúde, a recuperação, a plenitude do seu ser. Agora vem a nós o próprio unigênito de Deus, o Deus encarnado, o Deus que nos amou tanto, o Deus que se preocupou tanto conosco, que antes de mais nada Ele faz um caminho catequético com cada um de nós, nos mostrando como nós devemos viver a nossa humanidade na plenitude, para que nós possamos realizar os planos de Deus em nossa vida. Então nós somos conduzidos por Jesus a um caminho primeiramente do abandono, quando começamos lá no deserto onde Jesus é tentado, e vem todo esse percurso de sofrimento, de dificuldades, de provações, aonde Jesus vai mostrando que se Ele que é Deus, se Ele que é o Filho do Pai, Ele é perseguido. Também aqueles que aderem à sua palavra, aqueles que aderem ao seu projeto, também são perseguidos, também são muitas vezes caluniados, perseguidos por diversas doenças, mas mesmo assim, Jesus mostra que até o fim Ele perseverou, até o fim Ele perseverou. São João Paulo II, no momento de maior flagelo, de maior dificuldade, maior dor que ele sentia, uma repórter perguntou para ele: por que o senhor já está velhinho, debilitado, por que o senhor não renuncia o papado para que venha um outro papa novo, para que possa conduzir a igreja daqui? Ele olha para a cruz e diz: Jesus desceu da cruz? Pergunta para a repórter. A repórter diz: não, Senhor, Jesus não desceu da cruz. Então ele: nem eu tenho direito de renunciar ao meu ministério, pois aqui Deus me colocou, enquanto Ele precisar de mim, aqui seja na alegria, na saúde, na dor ou na doença, eu estarei aqui testemunhando o nome do Senhor. Então, se Ele não desceu da cruz, eu não tenho direito de descer da cruz também, pois este é o nosso foco, esse deve ser sempre o nosso centro. Jesus caminhou para ela, para mostrar para a humanidade que mesmo diante das grandes dores, dos grandes sofrimentos, das grandes percas, estamos vivendo um tempo terrível, muitas famílias perdendo seus entes queridos, é tempo de dor, é tempo de sofrimento, é tempo de nos unirmos, pedirmos a Deus que nos dê força para compreender todo esse sofrimento, toda esta dor, e não nos revoltarmos, porque não é o caminho. Deus mostra que através do sofrimento nós crescemos, e crescendo nós nos fortalecemos e chegamos à plenitude da nossa maturidade humana, para podermos alcançar e construir assim o reino de Deus. Mas o mais importante do Evangelho de hoje é nós lembrarmos: Deus não veio destruir o mundo. Por mais que pareça que esta pandemia não tem mais fim, por mais que pareça que essa pandemia está dizimando a humanidade, não é verdade.
porque Deus enviou o seu unigênito para salvar o mundo. Jesus é o nosso espelho da verdade de Deus. Está com medo, está com dúvida, está com insegurança? Olhe para Jesus, olhe para a cruz do Senhor. O quanto Ele fez por cada um de nós para que nós pudéssemos poder ter uma vida plena. Sabemos que tudo hoje parece mais incerto e mais duvidoso. Mas a única coisa que o Senhor disse e nos garantiu: tudo passará, menos a minha palavra. A minha palavra jamais passará, porque ela é palavra de vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo quaresmal. E a quaresma é um tempo já por si só de purificação. Que nós possamos aproveitar esse tempo difícil para rezar mais, para estar mais com Deus, para entrarmos mais na intimidade com o nosso Senhor, pois Ele não veio destruir o mundo, mas Ele veio salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos, aqueles irmãos e irmãs que estão em casa e que têm condições também, que fiquemos todos em pé, unidos em oração, professemos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,